Pessoal, tudo bem com vocês? Tem Ruivo Cast para contar a história de sucesso de um grande artista plástico aqui da cidade de Sorocaba. Ele que trabalha com arte dentro do cenário brasileiro. Será que é tão bom trabalhar com arte no cenário brasileiro, diferente da Europa, dos Estados Unidos e em outros países mais evoluídos? Enfim, né? A arte no Brasil começa no período colonial, né? No século XVI até o século XVIII com o colonial. Depois a gente parte para o neoclassismo no século XVIII. Aí passamos por uma outra transformação que foi o romantismo no século XIX, né? Aí chegamos ao modernismo, né? Com a famosa Semana do Modernismo que tivemos na década de 20 no Brasil. Depois passamos antes disso passamos pelo realismo, inclusive. E agora o concretismo na década de 50, né? Lá Oscar Niemeyer, né? Le Corbusier, né? Na sua influência aqui no Brasil com Oscar Niemeyer e tantos outros arquitetos que inspiraram os artistas também, né? Foi aonde começou o desenvolvimento dos móveis brasileiros, porque as artes do Brasil, a arquitetura brasileira era tão diferenciada que era preciso desenvolver, criar alguma coisa que não combinava com os móveis, como dizia o Caipira, não ornava com os móveis europeus, né? E na década de 70, daí por diante, nós tivemos a arte contemporânea, da qual o senhor está inserido, inclusive. Falar com Pedro Lopes é sempre uma honra. A gente sabe o quanto esse homem é querido, né, e respeitado do mundo da arte. E é bom saber, né, contar sua experiência de tantas exposições coletivas e individuais pelo Brasil e fora do Brasil que você já teve, né? No seu trabalho de licenciatura na década de 70, né? Até que você está jovem ainda, né? Você está com o quê? Cinquentinha, né? Cinquentinha mais 24, estou com 74. Não parece, né, meu? Parece. É a cerveja que faz isso? Ó? A cerveja é cerveja é extremamente importante. Ah, mas viu, tem um monte de gente que bebe cerveja e está arrebentado. Você não é, acho que é o quadro, hein? Acho que é porque não fumam. Porque tem o seguinte, o segredo é tomar cerveja e fumar. Aí é bom, né? Isso é o prazer da vida. Isso é espírito francês. Será que você não reencarna em francês, não? Não sei. O francês gosta disso, hein? Italiano também, né? Mas o francês é mais, né? Você quer saber? Eu tenho mais afinidade com o alemão, sabia? O alemão, não sei se o alemão é muito viciado de cigarro, né? Não é muito de ver alemão. É mais em compensação em cerveja. Em cerveja. Eu acho que você tem da mãe a cerveja e do pai o cigarro. Eu acho que foi. Não, eu não tenho nenhuma. A minha ligação é mais cultural com alemães, porque eu morava em frente à igreja de Santa Rita. E eram sabe onde fica a igreja de Santa Rita? Sei. E eram os freis alemães que moravam lá, enfim, que faziam todo o ofício religioso lá. E eu sempre fui muito religioso, embora não tenha religião nenhuma, mas eu sempre fui... ligado, né? Ligado. Sempre fui extremamente ligado. Tanto é que aos 8 anos de idade, me lembro que foi para o 2º ano primário, eu já podia, e foi lá me apresentar para o Frei para virar coroinha. E aí eu segui isso até os 11 anos de idade, quando fui para o seminário. Todos os dias eu ajudava a missa das 5 da manhã, 5h30, 6, 6h30, 7, 7h30, até missa, tudo isso de missa todo dia? Todo dia. Naquela época tinha todo dia. Às vezes que era terça e quinta. E as igrejas eram lotadas mesmo dia de semana? Mesmo dia de semana, sempre. É o tempo que os homens só podiam entrar na igreja de paletó, certo. As mulheres de véu. Certo. Isso é muito legal. Então, eu segui isso aí. Eu fiz as contas. Depois, no seminário também, de ajudar missas, eu participei de, acho que, entre 6 e 7 mil missas na minha vida. Então, eu acho que eu já... por isso que você não tem karma mais. Por isso que eu cumpri. Já pagou todos os seus karmas ouvindo o padre falar. Já cumpri. E eu levava a sério. Eu acreditava. Eu falo, puxa, você acredita? Eu até acreditava em Deus. Eu levava aquilo muito a sério. Tanto é que no seminário eu fiquei meio como é que é? Fiquei meio deslocado, porque eu achei que era muita festa lá dentro. Tinha muita festa naquela época, né? Não, tinha fim de semana, vinham tinha piscina, tinha quadra, tinha futebol. Lá? Não, daí fim de semana vinham todas as famílias, aquilo virava um clube de campo. Entendi. E eu já saí daqui porque eu não queria isso. Por que você não queria? Por que você estava? Não, porque eu queria. O dia que eu mais gostava no seminário era quarta e sábado que não podia falar.
Aí ficava todo mundo andando em volta daquele pátio espanhol lá, todo mundo rezando, parecia múmia, entendeu? Não? E aquele dia que eu mais gostava. Mas por que será? Porque eu não queria falar, não queria E conversa. por que você não queria falar? Porque eu não queria falar para não encher minha cabeça, desde que eu ficava pensando. O que você pensava? Eu não sei, pensava em Deus, pensava em Jesus, pensava na Virgem Maria, pensava, enfim, no mundo vindouro. Eu não sei o que eu pensava, mas eu sei que eu pensava. Você já desenhava? Então, eu já desenhava, aí já é outra coisa. Eu também ia muito, tinha um cemitério lá dos padres, né? Eu também vivia no cemitério. Vivia lá no cemitério. Sabe que você foi coveiro em vida passada? Não sei, mas é uma profissão que eu admiro. Aliás, eu ia num boteco aí, boteco de periferia, não sei o quê. Um dia eu conheci um coveiro, foi o personagem mais importante que eu conheci lá. Quando o cara falou, eu sou coveiro, meio assim, eu levantei. Legal, hein? Eu gostaria de conversar com o coveiro também. Eu levantei, dei um abraço nele, falou, parabéns, você é uma lição para todos nós. Sabe o que aconteceu? O cara começou a chorar, meu. Porque talvez ele nunca tivesse sido valorizado. Reconhecido. Nunca ele se reconhecesse como tal. Pô, porque era super legal a profissão. Era um boteco de gente muito humilde. Eles queriam cumprimentar, mas eles não sabiam o que fazer. Então eles chegavam assim, com medo de pegar na sua mão. Eu pegava na mão, levantava e abraçava. Claro. São pessoas. E pessoas de uma extrema educação. Gente muito simples, mas de uma extrema educação, de uma extrema, com licença, não sei o quê. Por que eu perguntei do desenho, você foi parar na cova? Fui parar na cova porque eu falei que, você perguntou do desenho, mas eu falei que ficava muito tempo no seminário, no cemitério do seminário. Daí você lembra do atrás da igreja, lá atrás. Você gostava de ficar lá junto? Gostava de ficar no cemitério, porque lá era quieto, não sei o quê, tinha os passarinhos, eu ficava lá. Bom, mas enfim, eu começo a desenhar também em função da igreja. Eu começo a desenhar, ainda eu era muito pequeno, e meu pai saía, eu saía com ele e tal. Quando voltava à noite, voltava às 9, 10 horas da noite, no máximo, né? E chegava lá, acho que minha mãe já tinha dormido, tinha um desenhinho dela lá. E eu ficava fascinado com aquilo. Para mim era um milagre alguém poder criar uma imagem daquela que para mim tinha vida. Ela sempre desenhava uns caipirinha, não sei o que, era a pessoa que veio da roça, então eu desenhava a sua história. Sua mãe era desenhista, Ela então. Desenhava, não, ela não era doméstica, mas ela bordava, mas já tinha isso, já tinha essa sensibilidade. E eu ficava encantado com aquilo. Até o dia que eu consegui fazer o meu primeiro desenho, ou seja, o primeiro desenho que me criou a mesma satisfação que eu tinha de ver os desenhos da minha mãe. E foi um São Francisco. Porque eu estava na igreja ali, claro. Era o seu ambiente. Era o meu ambiente. Então, isso fez com que eu criasse esse... E os freios eram todos alemães, e eu ficava também assim, olhando, porque eu não entendia nada que eles falavam, então eu achava que era uma coisa muito mais... que era uma coisa mais elevada. Você pegou as missas em latim, não? Peguei as missas em latim, ajudava a missa em latim. O padre de costa para a igreja? O padre de costa para a igreja. Que coisa mais absurda. Negócio de louco, né? Porque ele tinha que estar voltado para o leste, né? Ele tinha que estar voltado para Deus, e não porque ele não era Deus, né? Uhum. Então ele também era um que estava voltado para Deus. Eu achava legal isso aí. Então Então, duas grandes influências. Primeiro foi esse negócio de desenhar, que depois eu passei a pintar, ajudar o Frei Cuniberto a pintar cenário. Que eu gostava muito. Isso na época da época que você estava no convento. Não, que eu estava aqui na Santa Rita, morava em frente à igreja de Santa Rita. Tá, não é convento, né? Como é que fala? No seminário. Não, depois é que eu fui. Aí, então eu ajudava esse Frei Kunibert, que ao ajudar a pintar, eu aprendi muito com ele, porque às vezes eu pintava no soqueiro e falava, não é nada disso, quer vir aqui, assim, pegar, dava 2, 3 pinceladas assim, ficava um borrão no soqueiro, ele falou, olha aqui, agora quando você olha de longe, ele falava, olha lá, cria outra coisa, cria outra vista, então cenário é para ser visto de longe, então você tem que pintar assim, assim. E isso eu tinha 10 anos de idade, isso foi uma influência forte. Aí um dia... Aí foi ali que você começou a pegar gosto verdadeiro, né? Mas eu nunca tinha visto um quadro na vida. Nunca tinha visto uma pintura. Sua família era muito pobre? Não era uma pessoa... Aquelas coisas comuns, naquela época não tinha aqui no Brasil. Não existia. Sorocaba era tudo muito classe operária, né? Classe operária, Sorocaba sempre foi uma cidade operária. Sempre. E aí, Aí uma vez, eu me lembro que o Frei Pedro, o Frei Cuniberto, tinha uma Kombi 51. E toda semana, acho que era quarta-feira mesmo,
eles iam para Araçoiaba. Fazer o quê? Iam lá, acho que confessar as madres lá, que tem um convento tá. lá. E aí, os coroinhas iam juntos, lotava a Kombi e os coroinhas também. E aí ele parou numa loja, que era uma loja que fazia moldura e que tinha pinturas também, que era de um pintor chamado Ludovico Proasca. Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Que louco. Ficava na esquina da Rua da Penha com a Rua Arthur Gomes. Vê se tem alguma coisa de Ludovico Proasca aí na internet. Ele Ludovico deve ser com W-I-C-K. Ludovic. não, acho que era Ludovico mesmo, não sei. Aí tem que ver que chamava de Ludovico. E aí eu parei, desci lá e olhei aqueles quadros e falei, nossa, não imaginei que alguém fizesse isso. Para mim, aquilo foi um negócio... Brilhou seus olhos. Brilhou os olhos. E eu fiquei pensando naquilo. Aí, no dia que eu fui para o seminário, de manhã, eu juntei um dinheiro, e eu me lembro que eram 900 cruzeiros. Cruzeiros antigos, eram dos anos... Ludovico Proasca. Eu fui para comprar uma caixa de tintas. E aí eu comprei uma caixa de tintas, voltei para casa, almocei, tomei banho, almocei, arrumei minhas coisas e já estava indo para o seminário, que ia para o seminário de Guaratinguetá, que era o seminário dos franciscanos. Estava indo para lá. Estava indo para lá. Aí eu fui para lá, a primeira pessoa que encontro lá, quem? O Frei Cirilo Antônio Lovato, que era o quê? Pintor. Pronto. Sinós técnica. Aí eu colei na área. Olha como é a sincronicidade das coisas, é impressionante. Aí eu colei na área. E aí eu comecei a Que sensacional. pintar junto com o Frei. Ele foi te ensinando as técnicas, é isso? Ele foi... Você foi com sua caixinha de tinta lá? Eu fui com a minha caixinha. Não, mas isso não é assim que se faz, não é assim. Isso aqui faz assim. Pegou, espremeu lá, catou uma espátula, não sei o quê. Falei, faça aí, não sei o quê. E aí eu tenho o meu primeiro quadrinho. Eu acho que deve estar aí na... Mostra aí a primeira foto, o primeiro quadrinho dele para nós, por favor. Que sensacional. Esse está com você, isso aí. Esse está. Ficou. Que loucura, né, rapaz? Vai achando aí, não tem pressa. Acha ela aí? Qual que é, Derval? Mostra aqui. Acho que a Rose sabe daí. A Rose monta para você. Monta para ele, Rose, por favor. Mas ninguém pode saber que ela está aqui. Aqui. Aí, essa naturezinha aí. Olha só. Foi meu primeiro quadrinho. Nossa, ficou ótimo, hein? Né? Ficou, você sabe que eu acho melhor do que os outros. Que os outros. Eu ia até brincar com você para zoar. Não, mas eu não consigo mais fazer isso. Não consegue? Consigo fazer pior, mas assim não. Caramba, o seu primeiro quadro? Meu primeiro quadro. Aconteceu porque aconteceu. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. Existia um livro, tem um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é o lado da percepção, da sensibilidade, etc. Eu comecei a perceber o seguinte, que a criança, ela tem os lados de cérebro equilibrados. Tem mais até o lado da sensibilidade, porque ela não tem o intelecto desenvolvido. Então, a criança desenha, pinta com a maior liberdade, e desenha uma pintura que tem uma qualidade muito grande. Tanto é que Picasso dizia que ele invejava as crianças, porque ele levou a vida inteira para pintar igual elas estão pintando. Quando ele era criança, ele pintava igual o Rafael. Agora, depois, ele levou a vida inteira para pintar igual as crianças. E aí o que tem é o seguinte, quando você começa a ser alfabetizado, primeiro que o movimento você começa a escrever da esquerda para a direita, o seu movimento da vista muda, o seu cérebro começa a desenvolver mais o lado racional, direcional, matemático, lógico, e aí, em detrimento do lado direito do cérebro. Então, aí, o que vai acontecer? Você começa a julgar os seus desenhos pelo lado do intelecto e não da sensibilidade. E aí você vai desistindo. E se pensarmos bem, olha, o auge da pintura foi a Renascença italiana. Pintura, o máximo foi aquilo. Depois teve uma série de movimentos e tal, mas nada se compara àquilo. Aquilo foi que mudou o mundo. Se não tivesse pintura, não teria Itália.
Assim como se não tivesse filosofia e música clássica, não existiria Alemanha. Se- Isso foi no período renascentista? Isso foi no período renascentista. Foi a maior pintura que se fez no mundo. Nada se compara a um Leonardo, não sei o quê, por mais que tenham feito depois, mas não tem Você aqui. sabe a historinha que os espíritas contam em relação a isso? Não, Que é muito interessante? não. Eu estava comentando com vocês lá fora da mesa, né? O mundo estava tão caótico, a situação estava tão degradante, né? O mundo, imagina, naquela época do medieval, né? Depois entra o período da igreja, Da descontrole Inquisição, total. Então, tudo, né? E para de vir, muitos ficaram, não sei, 2, 3 séculos, porque os grandes artistas foram antes da igreja nascer. Antes de Cristo, né? Depois, quando Cristo vem e morre e começa o Constantino montar a igreja, Depois que Constantino Acabou. mostra, acabou. aí os caras lá em cima falam assim, pô, Jesus, o negócio é o seguinte, velho. O negócio tá feio lá, meu. É padre mandando matar, queimando gente lá, a morte mata gente de qualquer jeito, entendeu? O povo tá louco lá embaixo. Melhor a gente jogar uma bomba e acabar com o planeta, né? Aí ele falou assim, não, vamos fazer diferente. Vamos entupir. Lembra nos 80 anos do período do século XVII, que veio um monte de artista, nasceu tudo uma vez só? Falou, vamos reencarnar essa gente para poder equilibrar um pouco. É por isso que nasce o renascentismo, com essa força espiritual de pessoas que já vieram e voltaram para poder conduzir um pouquinho. Junto com isso, inclusive, a Revolução Francesa depois. Então, mas aí, com o surgimento da imprensa, embora tenha surgido nessa época também, mas com o desenvolvimento da imprensa, você percebe que a partir do século XVIII a pintura decai bem. No século XIX, a pintura não tem mais a grandeza que tinha de criar uma manifestação social. Por quê? Porque com esse desenvolvimento vai aparecer o quê? As pessoas vão ser alfabetizadas. E a partir daí, metade do século XVIII e o século XIX inteiro vai ser o século da literatura. Antes tem o quê? Você tem Dante Alighieri, tem o Milton, tem mais algum outro lá e pronto, aí a grande literatura, a filosofia vai surgir na Alemanha no século XVIII, segunda metade do século XVIII, século XIX. Por quê? Porque também tem um grande desenvolvimento intelectual, porque o hábito da leitura vai desenvolver esse tipo de coisa. Mas então, voltando, eu fui para o seminário, comecei a desenvolver essa ideia de pintura, comecei a me interessar por isso. Pinta o primeiro quadro com Frei Cirineu. Com Frei Cirilo Antônio Lovato. Cirilo. E eu voltei lá, eu me lembro que ele estava pintando um Cristo. E estava usando, inclusive, folhas de ouro para fazendo douração. E eu voltei lá em 2005, por aí. Isso... Só há 20 anos. 2005, isso 61, 62 para 2005. Estamos falando para 2005? Estamos falando 40 anos, 44 anos. 44 anos atrás. Depois de eu ter estado no seminário. Ele estava lá ainda? Não, ele não estava mais. Mas lá estava o quadro do Cristo, que eu vi ele começar a pintar, ajudei, ficou para a igreja. Então, o lugar estava o mesmo, eu fui ver o dormitório, era o mesmo, tudo era o mesmo. Nossa, matou a saudade, então. Eu tomei um choque assim. Mas você ficou até o final? Não, eu fiquei pouco tempo. O que te afastou de lá? O que me afastou é o seguinte, eu devia ter sido trapista, que daí não pode falar, tem que dormir no chão. Eu era isso. Como assim? Eu achei que se entrou para lá era outra vez, se despedia do mundo e ficava preso lá dentro. E não era? E não era. E por que esse isolamento todo, isso aqui? O que tinha de falta? O que faltava para você? Porque você tem que buscar isso. Não, eu tinha porque... Sua alma gritava por isso. A minha alma gritava por isso, porque eu não gostava, eu me sentia oprimido, todo mundo vinha falar comigo, eu não queria saber de conversa, vinha velho, olha... Eu tenho uma aversão a velho. Era um sociopata, então. A velho, querer brincar com criança, não sei o quê. O velho vem, ai, que bonitinho. E a criança olha com uma cara, pô, eu acho uma invasão isso. Se você está... Ela está lá, olhando o celular dela lá. Ela está lá, eu tenho que respeitar. Entendi. Eu tenho que escutar, eu fico quieto, não sei o quê. Nossa. Agora chega para ela, ô, primo, isso aqui. Vai você aí, primo, vai aqui, primo, primo. Olha, vergonha, gente do céu. Então... Eu, pelo menos. Eu sou eu.
Eu adoro criança, Lia. Você adora Eu criança? adoro criança, cara. Você tem filho? Não tenho filho, tenho gato, adoro bicho. E- Acho que é isso, então. Tem 3 gatos. O coelho me contou aqui. 3 gatos. Aí eu saí de lá, vim para cá, Veio pra cidade. vim para a cidade, voltei, falei, bom, ruim por ruim, fico aqui fora. Aí virei ateu. Virou ateu. Virei ateu. Por quê? O que Mas você não era magoou com ateu. Deus? Não era ateu, não era nada. Mas por que você Sabe? magoou? Por que você Não, virou as nada, costas porque eu pra não Deus? queria, porque eu já fiquei desencantado com aquilo lá, que E você achei culpou a Deus por causa disso? que era uma festa, aquilo lá, não sei o quê, virei nada. Virei nada. Não é nem que é ateu. Ateu é nada, virei nada. Sabe que é nada? Não quero saber disso, não tenho nada com isso. Acabou, morreu, ponto. Mas ia lá na igreja, ficava olhando de fora só, daí eu não entrava, pintava. Aí comecei a pintar. Vim para cá, primeiro fui fazer a escola do professor Flávio Galhardi, que era ali onde é o Objetivo hoje, tinha uma casa antiga ali. Casa do artista ali? Não era a casa do artista. Ali onde é o Objetivo, ali na rua... Não lembro da minha época. isso aí. Na rua Arthur Gomes, Sei. esquina da Arthur Gomes com a Moreira César. Certo. Ali tinha uma casa antiga ali, que era o Conservatório Musical João Batista Julião. Acho que não está Oxo hoje. Aí tinha... Não, é onde é o Objetivo mesmo. Objetivo? Tem um parquinho ali Tá, agora. tá. Dali dava para ver da sala de pintura, que era ali em cima, dava para ver a casa do senador Vergueiro, que hoje é a Faculdade de Direito. Dava para ver o casarão do Vergueiro lá. E aí comecei a fazer pintura lá, saí de lá, depois fui fazer pintura com o Ludovico Proasca também, que é uma pessoa que eu gostei muito. Nunca Quem você conheceu na perua aquela vez? que eu conheci na perua aquela vez. Eu tinha uma admiração por ele, eu tinha uma... Não acharam nada do homem, hein? Manda aqui, coloca aqui então. O homem já fala, você aproveita e já coloca. Põe na tela. Aí eu resolvi, com essa ideia do pintor que sai pintar, que saía para as ruas, do pintor parisiense que saía pintar, não sei o quê. É Eu- esse? Eu não sei, eu não me lembro dele. Não, as pinturas não são essas, não. As pinturas também, não, acho que não é ele, não. Esse é o marido da Mazé. Esse é o marido da Marcela Lima. Não é o marido da Mazé, é um alemão chamado Ludo. É um alemão? O Mas tudo que ele entrou com o Ludovico Próximo. Foi isso daí. Não é, não, Então tá isso bom. não tem. Não tem problema, tá perdoado. Aí, eu pintei comecei a pintar cenas de Sorocaba. A primeira que Isso eu é pintei... década de 70. 60, 65. Eu pintei o Colégio Santa Escolástica. Eu acho que tem Tem aí. foto? Põe a foto aí pra você. Você estudou lá? Colégio Santa Escolástica. Mas você não estudou nesse que eu pintei, não. Olha lá, olha o que eu pintei lá. Era assim. Você estava praticamente um francês em Sorocaba. Eu estava um francês em Sorocaba, olha eu aqui. Olha como era alto. Aí, isso foi em 1965, tanto eles já tinham começado a demolição, porque se percebe as janelas já tiraram lá todos os... É, prestes a desaparecer a igreja lá. E essa igreja é de 1775. Puta, como é que os caras me derrubam a igreja, Aí gente? derrubam e fizeram... porque aquela época tinha a ideia da modernidade, tudo tinha que ser moderno, tinha que acabar tudo. Aí... Que absurdo. Essa, então, é a igreja do Rosário, que é onde é o centro escolástico hoje, é isso? Santos Escolástica, é. Aí, eu pintei isso aí, pintei a estação ferroviária, pintei a casa da Marquesa Coloca aí, de Santos, estação mas ferroviária, vai colocando, não tem tem, nada? não tem dela, Tem nada, esse tá. quadro não tem. Pintei a casa da Marquesa, pintei a casa da Marquesa, também não tem esse quadro, que esse quadro foi vendido, e pintei um moinho, que também, infelizmente, eu vendi, não devia ter vendido, Por quê? porque eu teria hoje. Mas tá com alguém, ué, vai visitar na casa da pessoa. Não tá mais, já pedi, já fui procurar, já sumiu. Não achou? Não achei mais nem a pessoa, então...
Que judiação. Não achei nem da Casa da Marquesa, também não existe. Nem o quadro Nem da a Marquesa? Pô, mas todo mundo que compra o seu quadro desaparece? Some. Acho que ninguém. Pô, mas eu vai comprar O mais. que é? Vai para outro planeta, meu? Que coisa estranha. Algo bizarro acontece. Então, Pega mais uma cerveja para ele que ele não está contando das verdades. Agora está começando a contar. então, aí, Por gentileza. o que acontece? E aí teve uma exposição em 1966. Primeiro, para te dar os parabéns para você, que você está indo de forma cronológica. Tem gente que vai para o ano 2025, volta para o ano 1950. É que eu não cheguei no cubismo. Não, ainda. mas você também, pelo menos você está indo de forma mais né, por uniforme. Enquanto tá na pintura realista, não sei o quê. No cubismo a coisa muda, até por causa do começo. Cubismo, né? porque o modernismo, até aí então você não estava ainda no contemporâneo, que começa nos anos 70, isso aí, né? Esse movimento foi Oiticica, né? Oiticica, quem mais foi? Oiticica foi fantástico. Oiticica, quem mais foi nessa época da década de 70? Aqui, na década de 70 Foi foi bastante gente, né? Teve grandes nomes, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve Lígia O Clark. Muniz, o Meirelles. Teve Lígia Clark. Também. A Lígia. Teve o Lazar Segal. Lazar Segal foi antes. Lazar Segal foi antes? Foi Mas é maravilhosa aquele Lazar também, não, gente? Vamos falar que é verdade. Eu gosto muito. Ernesto Neto. Ernesto Neto já é mais contemporâneo. Mas aí eu fui. Teve uma exposição no Cruzeiro do Sul. Exposição no Círculo Italiano. Círculo Italiano, que aliás está parado lá, você sabe, né? Tá parado? Puta, precisa abrir sabe o que precisa abrir lá? Um rooftop lá, no Círculo Italiano. Precisa de um bar lá em cima? Esse é o máximo. Seria o máximo. Rooftop. Isso é importante. Falar o que você gosta mais na vida? Eu falar rooftop. Olha, vai cair. Vai, calma. Bom, a experiência. O que é a experiência de um artista, né? Aí, teve essa exposição. Essa época, 65, eu tinha 14 anos. Foi em 1966, eu tinha 15 anos. Teve essa exposição promovida pelo Cruzeiro do Sul no Círculo Italiano. Tá. E eu exposição de quem? Dos artistas de Sorocaba? Dos artistas de Sorocaba, E eu levei meus quadros. E você era não era nada. Era um carinha de 16 anos, 15 anos que pintou quadros. Tá. E aí eu levei esses quadros para lá. E aí fez o maior sucesso. É mesmo? O que você levou? O Mailasque? Levei essa pintura da igreja? Da igreja, porque já tinham derrubado, já estavam derrubando. Levei a pintura da estação ferroviária, eu me lembro até hoje. A estação ferroviária está com você ainda? Tá, mas está muito craquelado, precisa restaurar. Isso tá um problema, porque eu não sei restaurar, e eu restauro é uma fortuna. Entendi. Aí, eu me lembro até hoje que pintei um Chevrolet 51 do meu tio, está lá no quadro, lá embaixo, porque ele tinha táxi lá. Então eu olho e falo, pô, esse quadro aqui é do tio Juca, esse carro aqui. Então tem essas lembranças. É muito bom, né? E aí eu fiz o maior sucesso. Foi um sucesso. Porque é o único quadro que tinha coisa de Sorocaba, era o único pintor que tinha pintado coisa de Sorocaba. Olhar para Sorocaba. Olhar para Sorocaba, porque os outros pintavam cena de Paris, cena não sei da onde. Você acha que essa notoriedade tudo que você ganhou, esse respeito aqui em Sorocaba, claro, além da qualidade de trabalho, você acha que foi esse olhar voltado para a cidade? O olhar voltado para onde eu estava. Que eu parei, a partir daquele momento, eu comecei a pensar o seguinte: eu tenho que falar. Vou ficar pintando. Eu vou ter que falar da minha vida. Pintando o lago, olhando para o palácio, né? Exatamente. Então, eu não tenho uma. Mesmo se eu tenho uma ideia em relação ao mito, a qualquer coisa universal, eu tento fazer uma versão daqui, como se fosse. Você é um verdadeiro tropeirista mesmo. Não, de tropeiro não tenho nada, tenho bronca de tropeiro que ia pegar. Sair daqui, tá sossegado aqui, ia pegar as mulas e burro que estão lá no fim do mundo para escravizar a mula e o burro pro resto da vida. Você sabe, quando você chamar você de mula, você sabe que é um elogio, né? Chamar de mula. Eu acho que você é uma mula. Mula, se eu fosse mula, não. Não se ofenda. Não, eu queria ser um dom, não um mula. Mula que vai entregar o negócio. Não, mula é outra coisa. Essa mula aí que
que entrega droga, não. Viu? Mas aí, eu brincando, mas falando sério, porque a gente aprende o que é uma mula, a gente fala assim, nossa, realmente é um animal extremamente inteligente. Não sei se você sabe, né? Mas sofre. Mas a mula é algo radiante. Ela consegue, é o único animal capaz de registrar 1.000 quilômetros do mesmo caminho, você sabia? É? Não, isso eu não sabia. É, Nem porque mais. a mula, na realidade, a mula é um animal já muito antigo, né? Utilizado no Oriente, em outras regiões antigas do planeta. Pô, tá na Bíblia. Exatamente, a mula, o próprio Jesus que veio, né? No livro de Gênesis ainda tem, acho que não sei Por que Gênesis que a ou mula? Levíticos. E a mula? Por que aconteceu? Os espanhóis, sabendo disso, utilizaram da mula. Eles usavam a mula para trazer aqui para a Bolívia para pegar a prata. E da prata, eles desembocavam essa prata na Argenta, no Rio Argenta, que é o rio da Argentina, que virou Argentina, né? Depois de tantos anos explorando, acho que 200 anos explorando a prata ali naquela região, não sei se é tudo isso, eles foram embora e largaram todas aquelas mulas. Os gaúchos, os pampas, ali Uruguai, Paraguai, Argentina, parte da Argentina e o Rio Grande do Sul, principalmente o nosso aqui, eles iam buscar essas mulas lá nos moares. Então eles traziam de muitas. Eles chegavam a caminhar com 1.000 mulas até Sorocaba. Então, agora você vê. Agora, tira as mulas de lá, que estão lá, coitado, vivendo a vida dela, não sei o quê, vem para aqui, vai escravizar, vai trabalhar nas minas, vai passar carregando carga, levando... Agora, é defensor do animal daquela época, não tinha tão... E levando chicotada até o fim da vida. Nunca vai ter, não tem feriado, não tem nada. Gente, que dó. Então, e você sabe que ela também não quebra a pata, né? Fácil, né? Ela não quebra a pata fácil. Onde o cavalo quebra, ela não quebra. Porque ela tem um radar através da orelha que ela sabe que aquele lugar tem algum buraco, alguma coisa, ela não passa. Por isso que a mula empaca. Viu? Você está mais empacado que mula. Mas então acho que eu tenho muito de mula, que eu sou empacado. Então, você acabei de fazer. Então você pode, acho que o seu animal de poder deve ser a mula. É meu animal de poder. Por isso que eu não gosto de tropeiro, porque foram tirar o meu sossego. Então tá certo. Aí... Figura aí. Aí o que aconteceu? Aí criou-se o Clube dos Amigos da Arte. Naquela época? Naquela época, 65, 66. Você com 16 anos. Nem mulher conhecia na época ainda. Não. Já tinha começado a olhar, mas não sabia bem o que era. Mas aí, então, juntaram todos aqueles que participaram. Quem eram os artistas da época? Sabe, o principal tinha dois que eram os grandes, os tops. Era o Ettore Marangoni. Ettore Marangoni. Ettore Marangoni. Vê se tem foto desse Ettore Marangoni. Deve ser com ele. Ele pintou a Fundação de Sorocaba. E na nossa infância, tinha um caderno chamado Sorocaba Ensina, da livraria Gutierrez, cuja capa era esse quadro, a Fundação de Sorocaba. Ettore. Ettore, né? Ettore. E ele era avô do Ezi, que é o dono do Dona Francisca. Ele era dono do Forno 115. Entendi. Aliás, eu ganhei. Ezi não, do pai do Ezi, né? Do pai, agora o Ezi, agora o Ezi que comanda, né? E eu ganhei da mãe do Ezi, eu ganhei o cavalete do Ettore Marangoni. E eu ia na casa do Ettore Marangoni tomar cerveja com ele. E ele tinha o costume de misturar, ele tomava só Antártica. E ele tinha o costume de misturar cerveja comum, cerveja branca, né, com mouse beer. Ele fazia essa misturava mouse beer com a cerveja. Devia ser bom. E aí, nós ficamos com esse Clube dos Amigos da Arte e a gente fazia uma exposição coletiva e ia pintar na praça do Fórum Velho aí, na praça onde foi a oficina cultural. Sim, aí. Depois virou. Que até hoje Fórum Velho onde, no Salesiano? Não, Fórum Frei Velho. Baraúna. Na Frei Baraúna. Frei Baraúna, que até hoje tem exposição lá. Até hoje. Aí... Pode trazer aqui, manda pra cá. Eu não sei se era o primeiro ou o último domingo do mês, que nós íamos lá expor e pintar e tal. E a partir daí, eu continuei estudando, normal. Naquele tempo era ginásio, era colégio, fui fazer colégio, ou era científico, ou era clássico, ou era normal, fui fazer científico. Eu queria fazer... Fazer o que no científico? No científico você fazia ou desenho ou biologia.
Quem ia estudar exatas, engenharia, física, não sei o quê, fazia desenho. Quem ia fazer ciências biológicas, fazia biologia. Tinha essa separação no terceiro ano. Tá. E eu escolhi fazer desenho. Aí que eu queria ser físico. Só que depois eu descobri... Físico nuclear? Físico, Tá. estudar física. Só que depois eu descobri que o que eu mais gostava era do desenho das fórmulas. Eu gostava dos desenho dos jogos de forças vetoriais, não sei o quê. Eu Ia pro lado da geometria, é isso? Ia pro lado da geometria. Da geometria. Então, fui fazer de engenharia geométrica, eu olhei aquilo e falei, mas peraí, eu não estou interessado no fenômeno, não estou interessado naquilo. Entendi. Eu estou interessado Você no... estava começando a descobrir a forma do artista. ali. Exatamente, eu estava começando a descobrir aquilo que seria a essência da arte, que não só... Que não tem nada a ver essa coisa de pintar o que De você estava pintar, fazendo, de pintar, ficar pintando gente, ou pintando Exatamente. arquitetura, né? Aí, eu falei, eu vou fazer Belas Artes. Olha que legal. Acho que a esposa dele, que lá é o Héctor Marangoni. É parecido. Acho Não que é tem um uma autorretrato. foto do homem, só tem quadro. Não acha mais nada, né? Os caras não colocam na internet também. Mas é um autorretrato dele. Mas... É. Aí eu falei, bom, vou fazer Belas Artes. Mas antes disso, aí eu continuei, eu retomo a pintura. Você volta para São Paulo, aí o olhar é outro. Mas antes disso ainda. Aí eu paro de fazer essa pintura realista, essa pintura arquitetônica, realista, pintura de prédios históricos, etc., e passo para uma primeira fase abstrata, que foi o tempo do psicodelismo, Certo. o tempo da ripagem, Início dos anos 70 ali. fim dos anos 60. Você pode passar aí? Tem a foto, coloca a primeira dele. Veja ali, produção, qual que é que ele vai querer colocar dessa época do psicodelismo. Você chegou a tomar LSD para fazer isso? Tudo quanto é droga. Chegou a usar? Cheguei. E aí, quando você tomava o LSD, você pintava melhor? Não. Cada coisa no seu lugar. Ah, é? E outra coisa. Mas quando se usar, porque o LCD, ele abre a Sim, glândula. mas eu abri a glândula, mas eu ficava olhando estrelas. Se eu quisesse pintar, eu ia pintar. Antes disso, isso aqui ainda faz parte dessa fase, foi depois da... Isso é muito bom, hein? Essa quadra de 1967, eu tinha 16 anos. Olha que interessante essa coisa. E naquela época as pessoas usavam muito guarda-chuva mesmo, Então, né? Onde você estava? Estava chovendo Eu esse dia? estava numa feira da rua Miguel Sutil. Fantástico. Miguel Sutil. E isso é o tempo da Jovem Guarda. Nesse tempo da alguém aqui na multidão. Essa moça aqui, moça. Quem é essa moça? Só paquera? Não era paquera. Essa moça Vanderleia. não era Vanderleia, mas as meninas começaram a se vestir de Vanderleia. Você lembra que tinha essa blusa cacharel aqui? Eu não lembro, mas tudo bem. Bom, você não lembra, mas eu lembro. Eu lembro. Mas eu lembro da moda da época. Mas essa moça estava lá? Estava lá. Não é no seu imaginário isso aí? Não, essa moça esteve lá. Esse senhor aqui esteve lá. Você fica imaginando que todas essas pessoas estão mortas? Eu acho que sim. Claro. Aí credo o quê? As A pessoas coisa mais normal que tem é morte. Morre. Pior se for enterrado vivo. Aí. Não, mas é por isso que tem Você já viu a história? Não. Você sabe por que como é que é? O gongo lá que falava? Quando você balançava o gongo, sabe por que o gongo, né? Não. Não tem um negócio do gongo? Não sei. Assim, balançar o gongo, alguma coisa assim, essa palavra? As pessoas eram enterradas naquela época e como às vezes a pessoa tinha um choque e ficava 24 horas e depois voltava, então ficava um sino em cima do enterro e uma cordinha embaixo. Então quando a pessoa, no dedo dela, se ela se mexesse no caixão, batia o gongo. Olha. Entendeu? E salvo pelo gongo. É isso aí, pronto. Foi salvo pelo gongo. Isso. Essa é a história do salvo pelo gongo. Então, aí antes, né, então eu passei por aquela fase de pintar a história, e daí pintar as pessoas, cenas de Sorocaba. Esse quadro, hein, meu? Esse quadro é animal, hein? Aí, então, e é quadro de desenho de memória. Porque de manhã eu fui até a feira. Estava chovendo. Estava chovendo. Aí eu volto,
À tarde eu desenho isso num papel. Então você tem uma puta fotografia. Eu tinha, hoje eu não tenho mais. Mas era isso. Mas era a vontade. Esse Né? bar tá onde? Tá lá em casa. Legal. Tá lá em casa. Um dia que der certo, você vai lá. Com certeza, Mas tomar você uma só cerveja. toma, né? tomar cerveja, não, você só Tomar toma cerveja. vinho. Não, você é toma chique. cerveja, que chique. Você não conhece Você nada. é chique. Boa Vileiro. sua voz. Um cara que tem uma voz dessa não pode Viu? ser Vileiro. pobre. Vileiro. Não pode, é. Olha o Deus não timbre. escolhe o dom dá dom para negro porque tem dinheiro, não. Porque Ó, aqui ó. não dá pra você, tem que bater muita Olha o enxadada. timbre de voz. É que eu isso é falo para outra as coisa. mulheres. Eu gosto da sua entrevista porque você fala que nem rico. Você fala baixinho, assim, Caiu. pausado, não sei Os o quê. Amuner? É. Os Amuner não fala baixinho, ele fala em slow. Em slow, Ele é assim, ó. yes. Ele é assim, ó. Eu vou É. contar pra você como se dança um baião. Morena, linda de Angola. né? É a influência do João Gilberto, É. por isso que ele gosta. Do João Gilberto, o Deus dele. É o João Gilberto. Que eu falei para ele. O João Gilberto é o Debussy da música popular brasileira. Melhor secretário que Sorocaba teve de cultura até hoje. Bom, a cultura dele é absurda. É porque o cara é muito um poço de conhecimento. É um poço, porque, mas, Ele parece um velho de 150 anos. Ele parece que viveu tudo. Não. Impressionante. Mas é por isso que eu gosto dele. Você vai ver o que ele fala de mim, aí você vai ver que ele me Fala super bem. Nossa, fala muito bem de você. Você cresceu no meu radar 500% depois que passou os Amuner na minha vida. Impressionante. Aí eu pintei isso aqui. Ele fala que você é um monstro. Aí, não, eu posso ser monstruoso, mas Um monstro, no sentido de você entendeu? Eu sei. Aí, depois disso, eu tive uma virada. Isso foi em 69, né? Isso foi em 67. Tá. Aí eu conheci um artista aqui que já morreu, infelizmente, eu fui muito amigo dele, foi um japonês chamado Toshi. Conheci lá no Clube dos Amigos da Arte. Tá. Chama Também de Sorocaba. Toshibu Não, ele é de Guma. Guma. Veio do Japão aos 7, 9 anos de idade. E aí, Mas morava aqui. Eu conheci ele, morava na rua Manuel José da Fonseca. Eu Certo. conheci ele no Flávio Galiardi. E a gente, nesse clube de arte. E a gente ficou amigo e tal, depois... e aí, com essa influência, com o conhecimento, com essa amizade, a gente foi evoluindo. E aí eu corto esta fase e começo uma fase abstrata. Temos aí a primeira fase abstrata dele para colocar na tela? Acho que a próxima... A próxima, só um instantinho. Porque tudo organizado, o homem não é fraco não, gente. Só um instantinho. 3, 2, 1. 3 horas depois. Faça funcionar isso agora. Aí, não, aqui não, pra cá. Voltou. Espera aí. Aqui. Aí. E aí, isso é de 69. Tá. Aí eu faço uma série dessa e faço uma exposição no Gabinete de Leitura, que era o local de Você exposição. estava na faculdade de São Paulo já? Não, Não, ainda não. não. Você entrou em 76, né? Não, entrei na faculdade em 73. 73. Tá. Aí, passou essa fase, eu mudei para essa outra fase, para a fase das maçãs. Ah, é? É. O que deu em você? Deu o seguinte. Tá com vontade de comer fruta? Não, aconteceu o seguinte. Veio a mudança dos anos 60 para os anos 70. E, para mim, aquilo foi um baque. Por quê? Porque nos anos 60 era a época da ripagem, era a época de Make Love Not War. E começa os anos 70, começa a aparecer uma outra era. Houve um deslocamento. Nos anos 60, o símbolo da libertação, não sei o quê, era a maconha. Que era Acabou a fase, não faça guerra, faça amor, né? Aí acaba essa guerra, fase e começa a fase do álcool. E até então eu não bebia. O outro falou, era só maconheiro. Ah, já fumava maconha na época? Já fumava. Aí mas não bebia.
Eu comecei a beber depois que entrei para a faculdade. Aprendi a beber na faculdade. Então, eu senti isso, porque houve uma mudança, houve uma quebra. E essa quebra, ela foi... parece que começou uma artificialização da vida. O último grito de liberdade foi o Festival de Woodstock. É verdade, você está falando. Tem sentido o que você O fala. último grito de liberdade, para aquela época, para a fantasia daquela moçada, que dormia na rua, que dormia em barraca. Foi o tempo dos campos. Você né? sabe que as drogas psicodélicas, que elas estavam trazendo muito ali, porque não faça guerra, faça amor, foi muito em virtude do uso dos psicodélicos na época, que começaram a abrir a glândula pineal da galera, e a galera queria ver só coisas boas, porque a galera não queria mais essa coisa do odioso, queria do amor, entendeu? Então, o que acontece? Passaram a proibir esse uso, para que as pessoas não se libertassem e fossem para as ruas, então... viver um pouco fora do sistema, entendeu? Para não sair do sistema, por causa da guerra do Vietnã, por causa daqueles movimentos. Então, esse movimento é importante entender que essa parte da história é muito importante. A droga tinha um significado totalmente diferente de outro, era o oposto. Era o oposto, era para abrir, open mind, era para abrir a mente. Não existia isso. Que tem hoje destruição. Não tinha violência, não tinha nada disso, não tinha. E a maçã, aí a fruta entra para fazer esse divisor. A maçã vai entrar como pode voltar para a maçã? Está aqui na maçã, está na maçã. Voltar. Como, na realidade, a maçã, ela vai simbolizar, ela ia simbolizar para mim algo artificial, uma felicidade, e duas coisas. Foi essa questão da maçã e foi a questão de um artigo que eu li sobre agrotóxicos, que eles aplicaram, uma revista tecnológica, não sei o quê, que aplicou esses agrotóxicos tem alguma coisa a ver. num país da América Latina, não sei se foi no Chile ou se foi na... Maçã, Argentina ou Chile, pode ser? Mais frio. Não sei, enfim. E que, foi um sucesso. O primeiro ano foi um sucesso. Acabou tudo quanto era gafanhoto, quanto era praga, acabou tudo, não sei o quê. O primeiro ano foi uma produção maravilhosa. O segundo foi Around the World. O terceiro foi estratosférica. No quarto não deu mais nada. Por isso que você colocou a maçã. Por quê? Porque existia uma vida, porque existia uma coisa ecológica, que aquilo que seria as pragas, embora eles não dessem uma produção tão grande, mas aquilo era essencial. Dá um equilíbrio na Terra. Dá um equilíbrio na Terra. É igual quando no século XIII, um papa mandou matar todos os gatos, que era coisa do demônio, aí veio a peste negra, porque os gatos comiam os ratos. A mesma coisa. Acho que foi a reencarnação desse papa que inventou esse agrotóxico. O ser humano é muito medíocre. Aí você colocou a maçã. Aí veio uma série das maçãs. Que legal essa história aí. Que eu comecei a pintar umas maçãs, mas comecei a pintar, baseado nessa ideia do agrotóxico, eu comecei a pintar uma maçã como se fosse uma maçã de plástico, como se fosse uma maçã artificial, uma maçã cobiçável, porém não comestível. Tá. Entendeu? Era mais ou menos isso que estava acontecendo na época, né? Imagina o agrotóxico daquela época. Exatamente. E posso rodar? Pode rodar. O que temos aqui? Depois disso, aí sim, aí eu fui fazer faculdade de Belas Artes, depois que da maçã, daí eu ganhei prêmio, não sei o quê. Daí eu comecei a achar Porque parece que você estava acreditando que era um artista. Eu estava acreditando, eu já comecei a acreditar. Você ganhou prêmio com esse negócio da maçã? Ganhei prêmio. Em São Paulo? Em Campinas, o Salão de Campinas, que era o salão mais importante do interior, talvez, do país. Campinas. Naquela época, eu me lembro até que o diploma do recepção do prêmio foi assinado pelo Quercia, que era o prefeito de Campinas da época. Mas eu não sabia nada disso. Depois é que eu vi. Você não era ligado com política? Não, nunca fui. Eu sempre fui alienado político. Certo. Até o delegado do DOPS veio me sondar, perguntar para um amigo meu lá, que é amigo dele, mas isso aí, não sei o que, eu falei, esqueça, isso aí não tem, esse negócio dele é pintado, não sei o que. Escutei, quando você ganhou esse prêmio em Campinas? 72. Aí foi um divisor de água ali já? Foi um divisor de água. Por quê? Porque daí foi
O divisor de água, porque pela primeira vez eu comi estrogonofe. Ah, é? Comeu estrogonofe nesse dia? Com o dinheiro do prêmio, eu saí, fui para São Paulo, fui lá no restaurante Eduardo e pedi um estrogonofe, eu nem sabia o que Restaurante era. Eduardos. Eduardos. Por que você... Eduardos era famoso esse restaurante? Eu fui lá porque eu fui lá, e depois eu soube que o restaurante era o top na época, que ia Maria Bethânia, que era Gal Costa. É que Eduardos? Eduardos. Mas tem foto do restaurante Eduardos de São Paulo, por O favor? restaurante Eduardos foi emblemático. Restaurante né? Eduardo da década de 70. Eduardos. Coloca. Eduardos. Coloca certo, meu. Eduardos. Tá entendendo, meu? Sabe que eu adoro falar com o paulistano, meu. É muito legal, né, meu? A gente mete o dedo no nariz. Agora chega na Itália, não sabe falar italiano, mas mete o dedo no nariz e começa a falar. Tem pizza, né? Pronto. Viu? E aí você ganhou um dinheiro e foi comer o estrogonofe. E como você sabia que existia estrogonofe? Eu fui lá, o cara falou que tem estrogonofe, eu só perguntei, que eu nunca gostei de bicho de marça, quando não gostei de peixe. Ah, tá, nem você não de camarão, gostava. sei o quê. Falei, mas esse estrogonofe não tem camarão, não tem nada. Não, tem carne, então tá bom. Então vou comer. Tá, mas só para entender, o que abriu? Você já estava na faculdade? Não estava Não, ainda? não estava. Aí eu, no ano seguinte, em 83, eu Porque entrei. não era comum a pessoa ir para São Paulo naquela época. Ainda mais um porque- cara sem tradição nenhuma, sem Sim, família. mas acontece o seguinte, não tinha mais ônibus para Sorocaba, Ah. só tinha para São Paulo. Você pega ele agora, entendi o negócio. E aí o que aconteceu? Aí, tá vendo? O que ele queria comer estrogonofe no restaurante Eduardos em São Paulo? Pense Não, bem. mas não é, nem... Ele ganhou o prêmio, gente. E ele que não tinha onde para Sorocaba, ele foi para São Paulo. Ele queria gastar o dinheiro. Não tem, tá bom. Viu? Pô, agora entendi, né? Explica direito, né, Pedro? Né? De repente, na sua cabeça surgiu Eduardos da onde? Não surgia, estava andando na rua, ver que eu... E aí você viu o restaurante, depois tá com fome. Eu estava junto com o Toshi, com o Tá, japonês. esse japonês. E ele... E com o dinheiro no bolso. Era o dinheiro que ele pagava na época? Eu estava com dinheiro, estava com dinheiro, sim. Eu não lembro como é que foi. Falei, Toshi, vamos comer um negócio aqui. Estava com fome. Ah, vamos entrar aqui, acho que ele já conhecia. Aí vai lá, me lembro que foi estrogonofe e salada russa, que eu também não sabia o que era salada russa, depois veio lá. Ah, O que eu que é adorei. salada russa? Era maionese. Ah, tá. Maionese. E aí foi. E a cervejinha, já que já começou o álcool. Daí daí já comecei a beber um pouquinho, mas não assim com convicção, né? Entendi. Era assim, simplesmente socialmente. Tá. Assim, para não passar vergonha, entendeu? Entendi. Você não vai sentar na Acostumar. mesa. Que nem um amigo nosso, que eu não posso falar nome, mas senta na mesa e fala, dá uma Coca Zero, quero uma Coca Zero. Eu falo, meu Deus, vai sentar na outra mesa. É Mesmo. verdade. Você vai me... Dá pra confiar numa pessoa que não bebe? Que toma Coca Zero. Dá pra confiar numa pessoa que não bebe? Não dá. Tem que exterminar. Não tem que exterminar. Aí, eu me lembro que a gente foi lá, jantou lá, não sei o que e tal. Aí Comeu estrogonofe. começou, então, daí começou essa fase e daí ganhei vários prêmios. Por causa da maçã ainda. Por causa da maçã. Daí teve o primeiro salão de arte contemporânea de Sorocaba, também ganhei prêmio lá. Aham. Aí teve o Salão de Piracicaba, também ganhei prêmio. Daí teve Bienal de Santos, também. Aí você não- pegou gosto e começou a expor em todo lugar. Daí, é claro, pegar gosto, aí você fala, Sabia "Pô, onde tá tinha. dando Como é que você certo, sabia né?" que estava tendo exposição? Ah, porque isso aí veiculava. Isso Veiculava. aí veiculava na época, veiculava no E meio. aí, nesse tempo, você já estava na Belas Artes. Não, daí eu falei, não, aí eu tenho jeito, aí acho que eu vou fazer Belas Artes mesmo. Daí Estava com o comecei a dinheiro, fazer- com o dinheirinho estava entrando. Tava. Daí eu comecei a fazer Belas Artes. Você começou a vender seus quadros na época já? Eu não Sabia vendi, precificar? não sabia, nunca, eu não tinha noção. É, porque artista é muito perdido com isso. Não, né? eu não tinha noção. Tanto é que no salão de São Caetano, Você lembra de algum quadro muito bom seu que você vendeu na Bacia das Almas? Eu sempre assim, tem, né? eu me lembro de um quadro, que depois eu também fiquei metido. Mas isso foi depois. Eu Não, falei, não chegamos na fase metida ainda, vamos lá. Não, mas metido que é o seguinte, não é questão de você vende ou você não vende. Eu só vou vender se o cara merecer. Ah, tá. Não era só o dinheiro, então. Não. Tem que ser... É coisa do artista mesmo, não tem jeito. Aí, bom, eu deixei de vender um monte de coisa. Olhava, não, falei, não, você tá louco. Esse cara não vai levar meu quadro. Não, isso aqui não merece, não tem sensibilidade. Eu dava. Mas vender, não. Outra pessoa que eu percebia que enxergava, que, nossa, não sei o que lá, eu falei, então leve. Agora vem aqui comprar só porque eu tenho dinheiro. Não. Era o meu jeito. Eu não tinha noção. Tá. Eu não tenho noção ainda.
Você não está falando desse Não, jeito. você só é o seu jeito porque essa pessoa que é por causa desse jeito. Por causa desse jeito. Senão você não seria desse jeito, entendeu? Por que você então, tem esse porque jeito? Porque eu tenho esse jeito. Porque se eu não tivesse esse jeito, eu não seria desse jeito. Exatamente. Então, E agora ficou tudo ajeitado. Tá, ficou por ser ajeitado. desse jeito. aí eu fui estudar na Belas Artes, né? E aí eu terminei a Belas Artes e Outro olhar. Outro olhar. Esse é um primeiro quadro da época? Automaticamente eu fui convidado. Eu também nunca me vendi, nunca nada. Tá. Nunca, não sei. Eu não sei fazer. Aí eu fui convidado para dar aula na Belas Artes. Ligaram na minha casa, minha mãe atendeu, falaram para eu ir até Belas Artes, e eu fiquei até, falei, será que está acontecendo alguma coisa? Não estou devendo nada e tal. Fui lá, tinha meu dossiê lá, Tá. as fotos, as reportagens do Cruzeiro, tudo lá, estava tudo lá. Tá. E o diretor falou, escuta, eu quero ver se vou te dar umas aulas aqui, eu quero ver como é que você vai aqui, não sei o que e tal. Eu falei, mas como? Eu falei, não. É que antes eu já tinha amizade com ele, não sei o que teve uma briga com ele, a partir da briga ele ficou meu amigo. Teve uma briga lá? Não, teve uma briga não, ele me esculhambou, não sei o quê, depois ele perguntou não sei o quê, eu respondi, mas não respondi ofensivamente, ele fez uma pergunta sobre algo. E eu respondi, daí ele ficou assim, falou, nossa, mas como que você sabe isso? Eu falei, não sei, eu sei porque eu sei, não sei como que eu sei. Foi uma análise que eu fiz com um quadro lá, que ele achou que eu fosse falar aquelas coisas do meu sentimento, que a alma foi não sei para onde, não sei o quê, e eu falei do quadro. Falei da relação de cor, de espaço, de espacialidade do quadro, da relação de cor complementar, com não sei o quê. Fiz uma análise gramatical do quadro. Ele ficou assustado, porque ele nunca viu ninguém fazer isso. Que legal. Aí, a partir daí, ele me ficou chegado, meu. Aí, eu comecei a dar aula lá. Ao dar a aula lá, a escola era na Boca do Lixo, ali na Estação da Luz, e eu morava na Praça Roosevelt, que era fim da Boca do Luxo. Então eu vivia da boca do lixo, na boca do luxo, da boca do luxo, na boca do lixo. Já chegava nos dois lugares. Meu trajeto era esse. Show de bola. E aí... Luxo ao lixo. Do luxo ao lixo e do lixo de volta ao luxo. Alguém falou isso, né? Era o Washington Oliveto, né? Uma vez falou sobre alguma coisa, do luxo ao lixo. Então, mas... Esse quadro que se pintou na época da Belas Artes? Nas épocas da Belas Artes... Isso aí porque começou a olhar a mulherada bonita, porque você parece uma silhueta. Isso aí era um manequim daquelas lojas de quinta categoria que tinha na boca do lixo. Bom, virou uma bela mulher, pô. Então, mas a arte dá essa qualidade, né? A arte transforma a gente feia em bonita. Porque o caso não foi igual do Tom Jobim com o Vinícius Moraes, com a Garota de Ipanema, então foi diferente. Não, foi diferente. Porque ele viu a Ilô e você viu um manequim. Eu vi o manequim. E aí... Então a sua música seria diferente. Olha que coisas esquisitas, sem nenhuma graça. Aí, Esse manequim. Aí eu fiz essa série da noite, essa série da Boca do Lixo. Entendi. Essa série de... O que é isso aí? Esse aqui esse aí voltou, esse é o tempo do... o quadro do Colégio Santo Escolástico. Voltou aí. E aí? E depois, isso aí faz parte depois, a continuação da série da Boca do Lixo. Da Boca do Lixo. Mas aí eu já tinha virado meio abstrato e tal. Aí começou. Aí, uma fase boa foi essa fase da Boca do Lixo, né? Essa fase foi... Você começou a expor em São Paulo. Expus em São Paulo, participei de todos os salões paulistas, e isso aqui é um cartaz que eu fiz. Mas isso foi bem depois. Bem depois, já estamos andando aqui. Bom, foi essa década de 70, então. Essa aqui já é década de 80. Essa aqui já mudou para a década de 80. Década de 80. Também participava muito de salão, né? Porque isso era mais importante. Aí fiz exposição no Centro Cultural, fiz exposição em galeria em Goiânia, fiz exposição em Santos, numa galeria da Associação Médica de Santos, fiz exposição na década de 80. Década de 80, na galeria Homero Macena, em Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo. Legal. Fiz, enfim, fui fazendo exposições por aí e tal. Aí, na década de 90, me deu uma... Isso aí, década de 90. Na década de 90 me deu 1990.
me deu uma quebra, eu parei de pintar, fui trabalhar em outras coisas, fui trabalhar como cenografia na TV Manchete. Sério? É. Parou de pintar na década de 90? Parei O que de aconteceu? pintar. Deu uma Não crise sei, no deu país? uma crise. Daí eu fui num astrólogo e disse que Saturno estava em oposição a Marte, isso que aconteceu. Ah, entendi. Estavam brigados lá e você teve que pagar o mico. Então, isso aí é da década, isso aí é da boca do lixo ainda. Nossa, mas é maravilhoso, hein? Como é que você me para de pintar, cara? Mas não sei, acabou. Parou de criar? Não sei, Não vinha não mais sei. os espíritos falar com você? Quem que comanda você? De onde vem a sua? É engraçado, né, Pedro? É muito fácil. Por que você vai lá, olha, sei lá que você viu esse acho que não sei se é um cantor negro que quer isso aí, né? Estava aqui cantando num bar, o cara? Não, Como é que não, foi não. essa situação? Eu não me lembro que eu vi num bar o camarada cantando, não Ah sei lá. o quê, voltei para lá, mas na realidade, entendo o seguinte, isso não seria um retrato do cara, isso é um retrato do clima, um retrato do ambiente. O que o ambiente... Isso aí era na Casa Verde. Que era um ambiente... Era esse ambiente de Basfond, né, que fala, é um ambiente... Era um ambiente pesado? Não, era assim, um ambiente de periferia, né? Ah, Não era um... Esse é da parte do lixo, então. Da parte do lixo. Da Aí boca você olhou do isso lixo. aí. Aí como é que você cria isso aí depois? Daí eu venho e desenho, daí eu vou fazer o quê? Eu vou transformar isso aí numa relação de linha, forma e cor. O que representa o cara, essa coisa verde saindo da boca? É cantando. Mas Cantando. isso seria a representação, mas isso seria uma representação primária. Isso seria uma representação que a criança ia fazer, entendeu? Entendi. Foi usado por quê? Porque a vivência era primária. Aham. A vivência era... E o elemento tá black. E o elemento tá black. Era um black lá cantando. Entendi. E aí eu... Mas maravilhoso. Aí outra. A maçã de novo. Voltando aí. Aí eu passei aqui, vim para Sorocaba, eu fui trabalhar na TV Manchete, não sei o que, aprendi muito, né? Porque Os teus quadros aqui, olha lá. meu Deus do céu, coisa linda. Volta um pouquinho, Sana, acho que é naquele... Não, volta. Aí eu participei ativamente do Terra Rasgada aqui da Oficina Cultural. E Certo. tinha uma série de coisas que eles faziam, que era do festival de curta teatro, festival de... E aí eu fiz alguns cartazes. Voltando o outro, esse foi o primeiro cartaz que eu fiz, um festival de curta teatro, e que eu já estou aqui, já vou usar elementos de Sorocaba. Esse cartaz você fez é um painel que você fez? Então, é um pedaço de tábua que achei. E você fez? Porque Tábua. parece uma pop art, né? Parece algo, mas né? isso foi o seguinte, eu catei na rua, o pedreiro, esse branco aqui é o pedreiro que tinha esfregado a colher aqui para fazer um gesso lá, para não sei o quê, para pôr na parede. É muito artista, gente. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, tá pronto o cartaz. Irrita a gente até. Um negócio desse, né? Muito Tá pronto criativo, o né? cartaz. Aí eu peguei e fiz esse desenho aqui, que é um desenho grosseiro, mas de anatomia. Pus aquela forma ali, que tem a forma de um coração, e pus um chaminé da fábrica aí, que seria o chaminé das Que é fábricas. aí do já centro. colocou Sorocaba para Já simbolizar. coloquei Sorocaba, curta teatro Sorocaba. Que tem tudo a ver com a gente isso aqui, né? Tem. Então, as pessoas acham ruim que eu falo isso, mas o que nós temos que fazer é o seguinte, é fazer a alquimia de transmutar o nosso mau gosto em arte. Olha aqui, eu vou olhar um negócio para você. Você tem alguma cidade que tinha mau gosto? Sorocaba sempre. Sorocaba tinha muito mau gosto. Então, mas E o não que eu- adianta o Sorocabano achar ruim. Mas não é porque ruim, a tem o gente vem seguinte. de um sistema rústico, arcaico, né? E eu A gente não vem com a inspiração aristocrática, por exemplo. A cidade de Itu, por exemplo, que foi eleita para ser o canal do luxo aí, da sofisticação, da elite da política, né? E aí, olha como é que é. Olha as igrejas barrocas que tem lá, porque nós não temos essas igrejas então, aqui. Não, Campinas. Campinas. Tem Carlos Gomes. Exatamente, nós não aqui temos. porque aqui não tinha fidalguia. Aqui não tinha isso. Hoje, depois de passar por todo esse sacrifício, tá valendo a pena nesse momento para nós, porque hoje é uma cidade que ela tem uma força industrial muito grande, é uma cidade muito pujante, é tudo maravilhoso nesse sentido. Mas não dá para ter tudo. Por exemplo, a cultura em Sorocaba patina mais do que tartaruga. Você tem, Entendeu? você tem movimentos culturais aqui que são interessantes. A gente Não, sim, descobriu mas uma eu- série de artistas, é. mas estão escondidos. Eu não Então, sei. você sabe que Sorocaba tem bons músicos, Tem. excelentes músicos,
muito bons artistas. Eu sempre que no meu período de televisão, que eu fiquei no interior, eu sempre fui um cara que dei holofote para as pessoas da cidade. Sempre gostei de colocar, eu tive um programa no SBT sertanejo, por exemplo, eu tinha música com auditório. Então eu levava os caras, trazia os grandes nomes, mas sempre tinha uma vaguinha para quem estava começando. E sem cobrar jabá. Certo. Entendeu? Então eu sempre fui um cara disso. E quando eu podia na arte fazer a mesma coisa, nas próprias revistas impressas, a gente dá o devido destaque para os caras, tinha que fazer. Porque Sorocaba tem muita coisa boa, né? Tem, Por exemplo, tem. a coxinha da Real. A coxinha da Real é uma arte. Eu não como porque eu não como carne. Né? Então, mas a coxinha Mas da Real é só- uma Eu arte. só como coxinha de brócolis, coxinha de alface. É uma arte no sentido gastronômico, né? E virou uma referência. Pode gostar ou não, eu também não vou muito comer, parar na padaria para comer uma coxinha, eu prefiro não também, né? Mas é um negócio interessante. Então, se for trazer para a arte o que a coxinha representa para a massa, eu vou ser a coxinha da Real da arte, não é? Ele é a coxinha real da arte. De mula foi promovida a coxinha da Real. Estou falando no contexto. Não, eu tô meio Estou falando na representação dos artistas, daqueles que andaram. Tem muitos artistas bons, mas muitos não caminharam, Sorocaba- mesmo com todo o talento. Seria interessante Entendeu? fazer um levantamento da história da arte de Sorocaba. Se eu vivi um pouco esse tempo aí. Esse foi outro cartaz que eu fiz também, Aham. que é desse curta-teatro. Esse trabalho foi baseado naquelas estátuas que não tem que é quebrado a cabeça, quando põe em túmulo ou em cruz de beira de estrada, você vê um monte de estátua de santo que levam lá e elas estão quebradas e estão isso, e aí eu usei isso aí para fazer esse cartaz do curta-teatro. E o que temos aqui? Isso aí é a catedral. A catedral. Catedral. Isso, tá em Sorocaba, não. É impressionante. Esse foi. Aham. Aí, voltando na história das maçãs, isso aí vai ser com relação à exposição que eu fiz lá na fábrica, na Fama, lá, em Itu, do Tá. Marcos Amaro. Né? Tá lá? Não, vai estar? Essa exposição já foi. Já foi. Foi em 2023. O que aconteceu foi o seguinte: eu conheci o Marcos Amaro quando ele veio. Não existia Fama, não existia nada. Tá. Eu nem sabia quem. Só sabia que era um artista novo, que tinha 20 e poucos anos, que ia expor aí no Max, no museu. Eu fui até lá e eu conheci. E conversei com ele sobre o trabalho dele, falei uma série de coisas. O filho do Amaro, do Rolim. Mas eu não sabia disso, não sabia nem que era Rolim. Entende? Quer dizer, também não sei, eu sei que foi um aviador, mas eu não sei, Aham. eu não tenho noção. E aí, eu fiz um comentário sobre o trabalho dele, falei, e ele se interessou, ele gostou, não sei o quê. Aí eu perdi o contato com ele totalmente. Anos depois, eu estava lá no Fama, daí já sabia que era dele, não sei o quê. Eu estou andando, ele está andando com um grupo, ele me encontra, fala, nossa, você aqui, não sei o quê. Eu falei, mas você se lembra de mim? Eu falei, claro, você tinha cavanhaque, agora você tem barba. Eu falei, pô, você está lembrado mesmo, não sei o quê. Eu falei, quero o seu trabalho aqui, eu quero uma exposição sua aqui, não sei o quê. Eu falei, mas não, quero que você exponha aqui, quero ver os seus trabalhos, quero ter os seus trabalhos na minha coleção, não sei o quê. Aí eu falei, traga o portfólio seu aqui. Eu falei, mas nem tenho portfólio, não sei o que é portfólio, eu estou fora disso. Não tenho. Aí estava o Alan junto, o Alan olhou para ele, não sei o que, tá bom resultado. O Alan fez um portfólio camuflado, mandou para ele, daí ele se interessou mais por esses quadros de maçã, ficou os quadros e montou a exposição. Entendi. E daí foi aquela exposição que você mostrou aí. Volta um pouquinho, Aqui. por favor. Aí. Foi sensacional. Foi essa exposição. Aí, depois dessa exposição, fora isso, eu estava trabalhando já estava trabalhando numa série que é essa que está exposta no Max. Que um dia eu vou até o Max e vejo umas peças de madeira lá, facetadas como se fosse cristal. E eu olho aquilo, eu acho o máximo. E não sabia o que era aquilo. E daí eu soube que aquelas peças eram do Dimas. Eu olho para aquilo e falo, pô, eu posso fazer um trabalho O Dimas é um artista plástico de madeiras aqui. Ah, é maravilhoso, muita coisa na minha casa. eu quero fazer uma exposição com Ele ele. começou, ele não foi apertado pelo começo dele. Foi daí eu conheci.
Mas daí eu pensei, como é que eu vou fazer uma exposição com ele? Se o que eu faço é totalmente diferente disso, não tem nada que ver. Mas eu me lembrei que tinha uns desenhos que eu tinha feito no Parque da Água Vermelha. Que eram uns rabiscos só, era um hieróglifo, só eu olhando que eu vou saber o que, que é. Ah, mas antes disso, agora que ficou esse negócio de vai e vem, essa série é uma série da história de Sorocaba. Essa aqui, né? Essa série. É uma história de Eu vi Sorocaba. lá, eu vi um pouco dela lá na sede da Secretaria da Cultura. Essa série eu pintei a história de Sorocaba inteira, maravilhosa, né? 150, desde 150 anos antes da fundação até o governo Renato Âmara, até o governo Crespo. Caramba, meu. Então você tem uma passagem, mas com uma qualidade que eu digo que qualifica, Muito legal esse mesmo. que é o que qualifica. E onde está exposto isso? Isso aí está uma parte na Secretaria de Cultura, está uma parte no Cruzeiro do Sul. Quem sabe vai para a Pinacoteca, né? Que estamos com a ideia, né? Tem uma parte na prefeitura. Pinacoteca. Agora, Depois da mostra de arquitetura que a gente quer fazer. Aí- Olha só. aí, Alex, só que para eu realizar isso, eu tinha que ter um sentido além da história só. O que é sentido que é? O sentido que eu tive foi o seguinte: eu vou fazer uma releitura do estilo da época do acontecimento histórico. Certo. Então, as primeiras notícias da região. É que aqui não tem um quadro aqui não isolado, tem, né? Não tem, não, esse é outro. Mas nas primeiras notícias da região, o que acontece? Estávamos no 1533, as primeiras notícias de Sorocaba e tal. Estava no período maneirista, era o declínio da Renascença. Então, esse quadro vai se pintado com referências maneiristas. Até vai se desenvolvendo todo, até chegar no começo do século XX, que é o começo da arte moderna. Então, chegou a modernidade de Sorocaba, chegou tudo isso. Então, você vai ter uma Sorocaba... Chegou as indústrias, né? Você vai ter uma Sorocaba cubista, uma Sorocaba futurista. Entendeu? Legal. Fazendo o quê? Uns caipira cubista, uns caipiras... Caipira cubista. Então foi isso que me levou. Então, aí você tem um trabalho que não é só um trabalho ligado à arte, mas principalmente à história e à educação. Não, puta pesquisa. Porque através disso... Isso ensina a criançada. Ele isso aí serve é mais para dar aula. Eu dei algumas palestras com algumas coisas para a criançada, foi a maior festa. Porque o cara vai se reconhecer, fala, esse aqui é o professor Toledo, da rua Professor Toledo, olha ele aqui. Esse aqui é a dona professora escolástica Rosa de Almeida, a primeira sorocabana formada professora, é da rua escolástica Rosa de Almeida, olha ela aqui. Esse aqui é o professor Marins, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas ficam felizes de reconhecer essas entidades, né? Então, depois disso, foi que aconteceu a história. Isso aqui é bárbaro. Isso é bárbaro. Para Sorocaba, um dos maiores presentes que Sorocaba pode ter. Eu tenho um recadinho para você aí. Antes de colocar o recadinho, aproveita para colocar o Shopping, mostrar o Shopping para a gente. Só para a gente poder chegar aí finalizando nossa entrevista, que é maravilhosa, mas a gente não pode ficar muito tempo, porque a turma não assiste a gente. Barbaridade. Hoje o povo não gosta desse ter muito, viu, Pedro? E a história é tão maravilhosa, eu fico 3 horas contando a história aqui, né? E você bate a machadada, sai uma história do homem, né? Impressionante. É lindo, é lindo, é lindo. Estou passando o Shopping M agora, 27 anos, né? Estamos aí passando a loja nesse momento. A arquitetura, o mercado de design de imóveis aqui no Brasil é maravilhoso e o Shopping M corresponde com o que existe de mais contemporâneo, moderno na sociedade brasileira, e tem aqui exposto seus móveis no Shopping M, que são maravilhosos, assim como a linha de planejados também, né, que é muito rápida, muito dinâmica, com um dos prazos mais rápidos de entrega da cidade de Sorocaba. Então, Shopping M, que tem 27 anos, sem um reclame aqui, é onde fica, inclusive, o estúdio do Ruivo Cast, que nós estamos gravando aqui com essa figuraça Pedro Lopes, que o copo dele está vazio, né, e a produção sequer se tocou. E eu vejo que ele começa a olhar não com o mesmo olhar de amor que ele estava tendo comigo no começo da entrevista. Acredito que seria importante, né, trazer mais uma garrafa para que esse amor continue. Exatamente. Né? Aí já mudou, já percebeu, já mudou completa, a atmosfera já mudou rapidamente, é impressionante. Eu não sei se é assim para pintar, né? Não, para pintar ao contrário. Vamos lá, para pintar sem nada. Pintar sem nada. Vamos lá. Não, nem fumar. Nada. Nada. Ainda olha para a rua e fala, fumar e fumar. Vamos ver o testemunho para você aí. Olha lá. Solta aí. Eu conheci o Pedro Lopes, apresentado por uma amiga em comum, exatamente na divisa do século XX, no século XXI.
Isso fez muita diferença na vida, porque o Pedro eu conheci pessoalmente, porque eu já conheci o Pedro no século XX por matérias em cadernos de cultura e reportagens em revistas de arte, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Exatamente na virada do século XXI, eu posso dividir minha vida, porque logo depois que eu conheci o Pedro, quase que diariamente, eu tive um convívio muito grande com o Pedro. E isso deu uma zerada, porque o Pedro é uma pessoa que pensa muito em arte, em forma, conteúdo, forma, não formato. E a partir do momento que eu conheci o Pedro Lopes, eu dei um reset na vida, na parte de arte, e eu comecei a olhar tudo da forma que ele estava me ensinando a ver o mundo, porque o Pedro é aquela pessoa que vive a vida pensando sempre na forma. E com isso, nesses últimos 25 anos, eu pude rever o que eu achava que eu sabia. E se eu tinha certeza que eu tinha muitas certezas, né, no século XX, eu passei a ter muitas dúvidas no século XXI, e isso foi muito bom. Eu revi obras de Guimarães Rosa, eu tinha uma admiração muito grande por João Gilberto, Guimarães Rosa, Santos Dumont, Oscar Niemeyer, Tom Jobim, Villa-Lobos, dos brasileiros. E hoje eu coloco o Pedro no mesmo patamar dessas pessoas, e com o privilégio de ter convivido pessoalmente, de conviver com ele, né, pessoalmente. Isso realmente é um grande privilégio. Considero o Pedro um dos maiores intelectuais do país de todos os tempos. Uau. E é uma pessoa com estirpe, hein, que tá falando isso, hein? No estirpe, os caras não sabem. O cara tem linhagem, velho. O cara tem linhagem, é o Harry Potter. Mas é impressionante, né? Muito impressionante. Esse é mais um quadro dele. É isso? É. Que tá de fundo aí? Tem tanta coisa boa. Vamos ver aqui, ó. Olha o próximo aí. Olha lá. Olá a todos, eu me chamo Hans Mizawa, eu sou curador e pesquisador. E, bom, é muito difícil falar do Pedro em pouco tempo, mas eu gostaria de ressaltar esse nosso encontro, que foi por meio de 2018. É um período onde eu retornei a Sorocaba depois de uma passagem por Campinas. E nesse retorno eu tinha um certo desejo de me conectar com a história, criar um certo vínculo com a cidade. Então o destino me apresenta o Pedro, que é a própria história da arte presentificada, né? O Pedro me dá um livro, que é o livro do Zeca, sobre o João de Camargo, e esse livro é um marco na minha vida, assim. É uma questão simbólica, eu crio essa reconexão e a partir de então eu passo a cada vez mais caminhar, né, dentro da minha profissão como curador, trabalhar com artes, tendo essa interlocução, essa troca com o Pedro direta, né? O Pedro foi uma pessoa que me ajudou muito profissionalmente, pessoalmente, assim como outras pessoas, mas ele foi uma figura que me fez acreditar que é possível olhar para a arte sorocabana, é possível trabalhar com arte em Sorocaba. Então é uma figura inspiradora, né? Eu gosto sempre de estar muito por perto dele como até aprendizado de vida mesmo, né? Então eu desejo ao Pedro muita saúde, muita inspiração para continuar criando aí durante a vida essas obras, essas reflexões, enfim, um grande abraço aí. Oh, que bacana, hein? Ele pode falar agora, pode falar, Pedro é foda. Não pode falar. O Pedro é maravilhoso, né? Pedro, Muito bom, né, Pedro? Satisfação. eu me amo, Viu? eu me amo, não posso mais viver sem mim. Viu, o Pedro, não existe nada melhor, ou, como poderia dizer, para poucos, tá? Porque nós temos praticamente a massa, seja em Sorocaba ou no mundo todo, a massa em si é igual boi de piranha, é igual cavalo de charrete. Vive comandada pelo sistema e vai assim, do jeito que nasce e morre, entendeu? E muitas dessas pessoas não se preenchem para que um dia se esvazie e deixe esse conhecimento para as outras pessoas. Então são poucos. Então você é um dos privilegiados que, ao longo da sua vida, você
se preencheu, né, com conhecimento, com cultura, com arte, e que de alguma forma tem já deixado um acervo do seu legado para a história da arte brasileira contemporânea, da arte brasileira, né? Não só para Sorocaba, mas, enfim, Sorocaba sim, porque falar, por que não Sorocaba também? Entrar no eixo nacional, no cenário, no contexto, né? Nós temos um museu de arte contemporânea na cidade, nós temos um Pedro com uma grande referência nacional. Obrigado. Então, eu acredito que você é um privilegiado. Você tem muito que agradecer a Deus mesmo, né? Apesar daquela época da revolta no comecinho, mas eu tenho certeza que... Mas era revolta, era em favor de Deus, não era contra. Então, A minha então revolta era contra as pessoas não reconheciam tem que agradecer muito a Deus, porque você está se permitindo deixar um grande legado para a cidade. Obrigado. Agradeço imensamente. São poucos Pra os mim- homens que conseguem isso, hein? Para mim, o maior privilégio, o maior prêmio, uma coisa, é o reconhecimento, não no sentido de reconhecimento como sendo grande coisa, mas o reconhecimento no sentido de uma afinidade de percepção e de ideias. Sabe, uma coisa meio de estar junto. Eu me lembro, houve um tempo até que eu morava ali perto da Codesbra, e tinha um sujeito me botou para comprar ações, eu tinha umas ações lá. E aí eu conhecia os velhos lá, os milionários e tal. E eu começava a conversar com eles, conversar sobre música clássica, que é um negócio que eu aprendi a gostar com os padres lá. E a gente acabava saindo tomar café e ainda passava em casa para ouvir disco do Shostakovich da Sinfonia Babi-Ir, no Sinfonia 13 Babi-Ir. E essa conversa é a coisa que mais que me enriquecia, sendo que o cara era um milionário que estava lá no escombro que eu morava e a gente estava trocando essa experiência de conversar sobre isso. Mas isso Para é mim, riqueza. riqueza é isso. Riqueza eu é falava, isso. eu não tenho dinheiro, mas não sou pobre. É. Dinheiro é outra coisa. Então, para mim, Na verdade, você tem a energia do dinheiro, né? Porque se você não tivesse, você não criava e não venderia os seus quadros, né? Entendeu? Isso tem essa... É. E eu posso estar aqui hoje, por exemplo, não tem nada que pague um momento como esse. Está trocando uma ideia, Escute, tá como que tomando cerveja, daqui a pouco eu vou sair, vou poder fumar também. Então, isso que... O Pedro, a arte, ela é muito... ela está num linear entre ser uma coisa barata e uma coisa muito cara. Como que precifica? Como que a gente sabe que está comprando por um bom preço uma arte? Isso aí é coisa de mercado. Eu não entendo nada de mercado. Não entendo, eu não tenho afinidade com isso, entendeu? Não. Então, nesse sentido, para mim, a arte não tem preço. Não é que não tem preço que seja muito cara. Eu não sei. E o que eu vou fazer? Não sei. Sabe, eu não consigo me encantar com isso. Entendi. É de coração, de ouvir cara marchando, falar, talvez para me provocar, conversar com outro, falar assim, não, mas você já está, o seu quadro já está 300 mil metros quadrados e você precisa ver, porque para você não sei o quê, porque 500 mil, não sei o quê, de $1.000, não sei o quê e tal. Eu fico escutando aquilo, eu falei, pô, mas esse sujeito aqui, eu acho que ele é analfabeto, ele só sabe contar, não sabe ler. Porque quem só sabe contar é que dá valor para isso, quem sabe ler tem outras coisas para pensar. O que é a vida, Pedro? Porque a vida é o seguinte, Além do copo da cerveja. além do copo da cerveja, a vida é... Quando chega uma hora que você não aguenta mais, você fecha os olhos, fica um tempo lá parado. Não aguenta mais o quê? Não aguenta nada, não aguenta mais ouvir, nem falar, nem ficar em pé, nem nada. Você deita e fica parado lá, não sei o quê. No meu caso, vem os gatos lá para cima e tal. Depois, uma hora, você abre o olho. Aí você começou a viver. Aí passou o dia, não sei o quê, chegou lá, você fecha o olho. Aí você parou de viver. Até que chega um dia que você fecha o olho de uma vez por todas. Aí, adeus viola. Tá certo. E nesse inteirinho de olho aberto, acontecem as coisas, como o que está acontecendo aqui. E isso é uma celebração. Isso não tem. Eu acho que isso é uma elevação. Isso, para mim, tem mais religiosidade do que a pessoa que fica rezando, não sei o que, apesar que eu rezo muito, viu? Rezo. Eu rezo. Sorocaba é a cidade dos seus sonhos? Sorocaba é uma cidade que eu tenho um sonho para ela,
Que exatamente seria. Um sonho que já foi realizado, sob certa forma, com essa pintura da história de Sorocaba. E que eu acho que tem um material imenso para se trabalhar aqui, para fazer essa relação de Sorocaba com a arte contemporânea, essa relação que existe em Sorocaba com uma certa universalidade, e que, para mim, é uma relação que teria mais sentido fazer uma relação mais humorística do que uma relação mais, como é que fala, mais sarcástica, como diz a Cristina Delagnese, né? Isso que eu falo para chocar, que eu tenho um sarcasmo, mas eu acho que dessa relação o sarcasmo para mim significa contraste, não harmonia. A arte se baseia em dois parâmetros, harmonia e contraste. Excesso de harmonia é monotonia, excesso de contraste é caos. Então você joga entre essas duas coisas. Harmonia, o que é? Quando você trabalha com elementos que estão muito próximos. Variações da mesma cor, não sei o que e tal. Contraste, quando se trabalha com coisas opostas. Se for próximo para mais, é monotonia. Aí você pode ir além da monotonia, se fazendo mais monótono ainda. Você transcende. Contraste é a mesma coisa. São as oposições. Mas você vai do oposto, você acaba também criando uma forma organizada. Quem vem primeiro, a arte ou o artista? Quem vem primeiro é o artista, porque segundo até um escritor, segundo um historiador de arte, o Gomes, diz o seguinte: arte não existe, existem artistas. Ou seja, arte é uma forma de ver, não é um objeto. Sentir, né? É. Quando você fala assim, tem até uma passagem que Jesus fala que a vida é o que os olhos enxergam. Exatamente. Porque a presença artística, porque tudo é um pintar de Deus, e há presença artística em todos os movimentos. As pessoas que não se atentam a ela porque vivem numa ressonância mundana e não numa vibração dimensional, digamos assim. Nossa. Há dois mundos, o que não querem enxergar e aqueles Parabéns. que enxergam. Parabéns. Dois artistas falando. Isso é arte. Arte de viver. Agradeço estar aqui. Parabéns, viu? Agradeço. Você sabe que você não tem cabelo branco na cabeça. Eu já te falei isso, né? Que São não. fios de prata numa cabeça de ouro. Filho. Vai usar essa no final de semana com a galera. E se alguém reclamar da sua barriga, você diga a esses que reclamam, fala assim, um homem, como diz o italiano, um homem sem barriga é como um céu sem estrelas. Tá certo. Essa é final de balcão, sabe, do bar? Eu imagino quanto investimento, quanta cerveja tem aqui, quanto investimento. Agora eu vou perder isso, emagrecer. Quando eu falo, pô, faz bariátrica, eu falo, nossa, mas quanta carcaça de frango tinha aí, quantas latas de sardinha investido, agora foi tudo. Imenso prazer, viu? Obrigado por você dar essa entrevista pra gente. Não, mas eu que aceito. Fica super feliz. Nossa, isso aqui foi um negócio fantástico, porque... Isso aqui fica registrado nos anais da internet. Isso aqui é uma verdadeira resenha. Isso aqui não é... Isso aqui fica pro resto da vida. Isso aqui não tem... E você sabe que, só para finalizar, eu estive no Uruguai muitas vezes, né? Eu trabalhava no Conrad e tive a oportunidade de conhecer o Carlos Paes Vilaró. Ah, sim. O Vilaró, ele morou em Indaiatuba, você sabe disso, não? Morou em Indaiatuba. Morou em Indaiatuba. Tinha uma filha aqui no Brasil, né? E eu fui 3 vezes, uma vez ele me encantou, me chamou no ateliê dele lá para sentar para conversar. Que presença de espírito, né? Que presença daquele homem também, né? Fantástico, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu me lembro da E a minha entrevista última com ele foi um pouco antes dele morrer. Nossa! Tem uma entrevista com ele aí na internet que eu fiz com ele antes dele morrer. Carlos Paes Vilaró. É muito legal, viu? Cara fantástico também. Assim como você. Ah, graças, muitas graças. Não há de quê. Gente, eu queria agradecer a sua audiência, seu carinho, se puder assinar nosso canal, participar do nosso podcast. Estamos aqui todos os dias. O nosso propósito é dar holofote para as pessoas que merecem, as pessoas que fazem a engrenagem do país funcionar. E muitos, pela sua ignorância, não entendem quanto é importante a cultura como um todo, mas principalmente a arte no movimento do crescimento do ser humano enquanto existir aqui no planeta Terra, na questão mental e questão espiritual. A arte é um elemento que conecta o homem com o que existe de melhor do universo. Pode ter certeza disso, porque a criação, apesar de ser do artista, ela vem de Deus. Um grande abraço, parabéns, viu?
Tchau.